No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. É muito bom ter você aqui conosco no Minuto da Unicidade nesta manhã de segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor Jesus. Até aqui o Eterno tem muitíssimo nos abençoado. Agradeço as orações de todos aqui em prol da minha vida, da minha família. Precisamos bastante serem cobertos de oração. Estamos aqui na luta a cada dia. Bom, veja o que diz a palavra do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse texto, o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Roma, capítulo 10, verso 30, e ele fala sobre isso quando ele diz da fé no eterno. Ele diz que, veja bem o que ele diz acima, precisa ler todo o contexto. A gente pega, agarra em um versículo e ali, bom, o trinitariano também vai ser salvo porque ele crê em Jesus. O camarada que crê na Trindade vai ser salvo, o testemunho de Jeová também crê em Jesus, todos creem. Então, e aí? Toda a religião, de alguma forma, até o espírita kardecista lá, que eles chamam de mesa branca, até eles creem em Jesus. Bom, aí até vamos dizer assim, pessoal também das religiões afro, crê em Jesus, embora dão um outro nome para ele. Você está entendendo? É muito, muito delicado você sair distribuindo aí salvação simplesmente por crer. Inclusive, o Tiago vai dizer: crês tu que Deus é um só, fazes bem? Até os demônios creem e tremem. Está melhor do que o ser humano que não treme, mas o diabo crê e treme. Tem gente que diz que crê em Deus e faz o que quer da sua vida pessoal, a sua intimidade com Deus, abraça o pecado com todas as forças. Como é que se fala? É seduzido facilmente pelo pecado. Não digo facilmente, não tem forças para combater o pecado. E o autor aos Hebreus vai dizer, né, lá em Hebreus capítulo 6, dizendo: ainda não lutastes até o sangue contra o pecado. Olha a nossa garra, a nossa luta contra o pecado. É até pode derramar sangue. Tem que sentir mesmo. Ah, mas é difícil, pastor, não consigo. Então a questão é muito ampla, ela não é limitada. Então você faça-me o favor, você que distribui salvação, não, vai trinitariano, vai todo mundo, né? Crê na Trindade, o dualista também, inclusive tem dualistas que são batizados em nome de Jesus. Eu digo dualista, na verdade a terminologia correta é unitarista, que crê no Todo-Poderoso e no seu Filho. Tem muitas dessas denominações que batizam inclusive em nome de Jesus. Então olha só a questão, como é que está. Então não se iluda você, isso aqui não é distribuir, todo aquele que invocar, você chega ali para o camarada e aceita, Jesus aceita, eu creio, então você está salvo. Não é bem assim não. Então leia Romanos 10, que você vai ver que a fé, está falando da fé em Cristo. Se você ler, faz uma exegese aí de que fé que ele está falando. Ele fala no versículo 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí já é outro detalhe. Então tá vendo aqui, ó, Deus ressuscitou Jesus. Pois é, já tem muito Minuto da Unicidade falando sobre isso aqui, a gente não vai sair do tema. Então, olha só, visto que com seu coração se crê para a justiça e com a tua boca se faz confissão para a salvação. Aí vai cumprir no verso 11 o que ele diz: todo aquele que crê nele não será confundido. Aí ele vai dizendo: todo aquele que invocar. E ele conclui no verso 14 em diante dizendo: pois como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha como tem toda uma estrutura, tem todo um contexto bem amplo e bem definido, para você não chegar por aí distribuindo salvação, que ela é grátis, evidentemente, mas que ela é grátis para nós, mas não veio de graça, alguém pagou o preço. Agora, se a salvação está condicionada a invocar o nome dele, aonde é que se invoca o nome dele? É na rua, na esquina, ou ir lá no púlpito lá e levantar a mão e pronto, já invocou o nome dele? É abraçar, todo mundo dar a mão e fazer uma oração em nome de Jesus? É aí que está invocando?
Não é aí a profissão de fé, não é aí. Então, quer dizer, precisa crer. Como crerão naquele de quem não ouviram falar nada? Quer dizer, como que a pessoa que nunca ouviu falar que Jesus é Deus, ela pode ser salva se a salvação está condicionada ao primeiro ponto, primeiro passo, crer. Crer vai levar a pessoa a ser batizado. Quem crê e for batizado. Não tem como ser batizado se não crê. No batismo verdadeiro, evidentemente. Aliás, mas tem a gente sendo batizado sem crer, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando leva uma pessoa a ser batizada no batismo verdadeiro, ela precisa estar convencida de que realmente é um pecador necessitado da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e conhecer aquele que entregou a vida por ele. É o mínimo. Então, quando Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ele está citando uma escritura que foi dita pelo profeta Joel. É só você ler Joel 2:32. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo. Então veja que como Deus se preocupa com a nossa salvação, o Senhor se preocupou com a nossa salvação a ponto de vir aqui nos resgatar, de vir aqui buscar o seu povo. Pregou, ensinou, curou e, acima de tudo, se entregou por nós no madeiro. Então, não vamos banalizar esse ensinamento tão importante do apóstolo Paulo. Não vamos banalizar o que disse o profeta Joel. Não vamos aí relativizar o que disse o profeta Joel. Né? Não vamos assim... A graça de Deus é tão infinita que não é bem assim. Porque a graça verdadeira consiste no próprio Deus vir comprar o seu povo com o seu próprio sangue. Comprar os seus. Aqueles que creem nele verdadeiramente, como diz as Escrituras. Por isso o próprio Cristo ele fala, quem crê em mim, como diz a Escritura. Então, a salvação é para todo aquele que crê nele, como diz a Escritura. Isso é um detalhe assim, que a gente fecha aqui o Minuto da Unicidade desta segunda-feira. Não é crer nele como diz a religião. Não é nele como diz, crer como diz o bispo, o apóstolo. Não é para crer nele como diz, é para crer nele como diz as Escrituras. Todas as Escrituras, elas falam dele algo muito importante. E é crer nele como diz a Escritura. Não como diz a teologia, muito cuidado. Porque a teologia, ela dá salvação até para quem não está enquadrado no plano de salvação. Eu volto amanhã. Tenham todos uma boa segunda. Que Deus abençoe você. Até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.